Olá, estou aqui hoje com o Plauto, que é um dos nossos clientes contemplados do mês de maio. E o Plauto está aqui hoje conosco para contar um pouquinho sobre a experiência dele com o consórcio, como que foi para a gente contemplar esse crédito. E ele está de carro novo aqui já para gravar esse conteúdo com a gente. Então, Plauto, como que era o consórcio para ti antes de tu conhecer a Fazolo? Então, antes de eu conhecer a Fazolo, primeiramente, obrigado por estar aqui, né? Mas antes de eu conhecer a Fazolo, para mim, era uma experiência que não foi muito boa, né? E a gente faz um investimento, mas a gente quer aquela coisa assim, imediatista, né? E acho que o valor também, para mim, antigamente, pesava muito, era uma parcela bem alta, né? E aí depois a gente vai falar, mas a diferença da Fazolo tem essa diferença da meia parcela, que é muito boa. E eu acho que foi isso que mais... eu tinha medo, né, de entrar no consórcio novamente. Pela primeira vez eu não tinha dado certo, né, não tinha me adaptado bem. E aí agora, né, conheci a Fazolo, né, e aí ficou um pouquinho melhor, a gente conheceu mais, foi bem apresentado. Tenho que agradecer muito, né, a Roquelle pela apresentação, né, do consórcio da Fazolo, que foi muito bem apresentado por ela, e aí a gente conseguiu fazer aí ser contemplado. Ah, que legal, muito obrigada, Plauto. E como que foi, como que era a tua situação, assim, conta pra eles um pouquinho de quando tu adquiriu o consórcio, né, que tu queria um carro de um valor maior do que o carro que tu tinha, né, conta como que foi esse processo. Então, primeiramente a gente decidiu, né, eu e minha esposa, né, a gente decidiu juntos, né, a gente gostaria, né, a ideia do consórcio foi pensando em trocar de carro, né, e aí eu e minha esposa conversando, né, bastante, né, a gente pensou, como é que a gente pode fazer um investimento, porque o consórcio é um investimento, né? Como é que a gente pode fazer um investimento para conseguir esse valor, né? Então a gente optou pelo consórcio, que era um investimento que a gente poderia fazer, né, pela metade do valor, que a gente conseguiria naquele valor quando pagar, né? Porque para nós, né, o nosso perfil assim, é difícil a gente pegar um valor, um dinheiro e colocar na poupança, guardar lá para futuramente, né, comprar o carro. E também tem uma outra coisa que nos chamou muita atenção, eu e minha esposa, foi as condições do consórcio, porque a gente fez umas simulações antes, né, de fazer o consórcio, a gente fez simulações e, por exemplo, fazer um financiamento diretamente para comprar o carro lá na concessionária era muito mais caro os juros, muito, assim, ó, exageradamente muito alto. Exato. E aí o consórcio é muito mais atrativo, porque o consórcio é um investimento nosso, né, como se a gente estivesse colocando aquele dinheirinho todo mês, né, na nossa conta lá e guardando, e o consórcio faz isso, né. Isso, exatamente. O consórcio ele te permite pagar metade da parcela até a contemplação e faz com que tu consiga investir sem estar apertando no bolso, né? E como é fácil a gente gastar o dinheiro com coisinhas que a gente nem sabe, com besteira, né? E aí com o consórcio, uma parcela pequena ali, tu conseguiu investir e adquirir o teu carro. E tu contratou o teu consórcio no mês de setembro, né? Como é que foi ali em dezembro, janeiro, fevereiro, por exemplo, que normalmente é quando a gente paga IPTU, IPVA, material escolar das crianças? Como é que foi? Tu já pensou em desistir nesses períodos onde as contas dão uma apertadinha a mais? Então, é um período que dá uma apertada mesmo, né? Mas eu e minha esposa tinha muito foco, né? A gente quer trocar de carro até para melhorar, porque a gente passa viajando bastante, né? Até para nossas coisas que a gente faz, viajar, que a gente gosta de família. Né? A nossa família é grande, né? Tem mais duas crianças, né, pequenas, então a gente pensou, a gente precisa ter o nosso carro um pouco maior para conseguir fazer isso que a gente gosta, que é viajar, fazer as nossas corridas, né? Fazer mais algumas outras coisas, passeios, né? E aí a gente decidiu, não, o foco é comprar o carro, é fazer o consórcio. Então, em nenhum momento mesmo, nem dezembro, nem janeiro, nem antes, a gente pensou em desistir. Né, porque a gente tinha o foco naquele investimento, que era esse propósito mesmo, de trocar de carro para a gente ficar melhor para o nosso bem, né? Ai, que legal, nem balançou o plano, nem balançou. E é legal porque justamente essa disciplina do Plauto e da Aline de pagarem as parcelas em dia, de priorizarem o sonho deles, foi o que fez com que eles realizassem esse objetivo tão brevemente, né? Quando o Plauto conversou comigo inicialmente, ele tinha um plano que ele gostaria de fazer a troca do carro dele em um ano e meio, né? E a gente conversou muito sobre isso e utilizamos uma estratégia para que ele conseguisse fazer essa aquisição dentro desse período e utilizamos
a disciplina do Plauto para que ele fosse contemplado mais rápido. Então, a partir do 6º mês que o Plauto tinha pago as suas parcelas em dia, sempre até o dia 10, nós começamos a oferecer para ele todos os meses o lance Fidelidade 6. E o Plauto foi contemplado em apenas 7 meses pelo lance Fidelidade 6. E agora, Plauto, tu recomenda o consórcio? Bom, aí eu recomendo 100%, 110%. Recomendo sim. Aí indico a Roquelle com certeza, tá? Toda a base, eu acho que foi a Roquelle que nos fez, então assim, eu agradeço muito ao Fazolo, agradeço muito a Roquelle e sim, recomendamos, eu e minha esposa recomendamos sim. Já recomendamos para os amigos, para os filhos, grandão, né, mais velhos, mas recomendamos sim, 100%. É um investimento, tem que pensar que é um investimento para a sua vida, para o seu bem, para o que você quer, né, o que você deseja. É um investimento. Pense que o consórcio é um investimento para a sua vida. E é isso, é perfeito. E a gente, depois de terminar esse, é só fazendo mais, pode ter certeza. E para encerrar então, Plauto, que conselho tu daria para alguém que está pensando em trocar de carro, está pensando em trocar de casa, comprar um imóvel e sair do aluguel? Que conselho tu daria para essa pessoa? Então, fazer um investimento no consórcio. E aí ter disciplina, ter foco no que quer, né? Porque é aquela coisa, tu não pagar a parcela pode, né, tu não ser contemplado naquele mês e dificulta um pouco mais. Então, assim, disciplina mesmo de fazer aquele investimento teu todo mês e eu acho que adquirir um consórcio, com certeza, adquirir um consórcio, porque eu acho que a maneira mais fácil e menos possível de juros para você ter investimento, né, conseguir o seu bem. É isso aí, então, agradeço a presença do Plauto. Obrigado. E só contempla quem faz. Obrigada. Obrigado.